Bem-vindos ao Sim ou Não. Este é o programa de debate do amanhã.pt e esta semana debatemos o problema da habitação para os jovens e também o impacto das recentes medidas de apoio por parte do Governo. Por isso a pergunta é, o Governo deveria ir mais longe no apoio aos jovens, no acesso à habitação? É possível, neste momento, pensar em mais medidas prioritárias? Porquê? Porque esta é uma situação grave, urgente e de grande impacto social? Ora, comigo estão dois jovens, André Cardoso, Presidente do Conselho Nacional de Juventude, e João Pedro Louro, Presidente da JSD. Bem-vindos a ambos, muito obrigado pela vossa disponibilidade para este debate. Já sabem que têm cerca de 1 minuto e meio para a defesa da tese inicial, depois debatemos, a ideia é conversarmos sobre questões estruturais para o país nesta área. André, comece por si. Sim, muito obrigado pelo convite, cumprimento o João. Sim, e a resposta é sim, é possível irmos mais longe. Como ponto prévio, nós temos que também dizer que são positivas as medidas que foram apresentadas pelo Governo, quer no pacote de medidas apresentadas no âmbito da juventude, quer depois no pacote próprio da habitação, em que também estavam incluídas medidas da habitação jovem. São positivas, mas é preciso ir muito mais longe. E porquê é que é preciso ir muito mais longe? Porque o problema hoje é de tal forma crónico, de tal forma grave, que não se vai resolver apenas com as medidas que já foram apresentadas. Portanto, nós temos é que olhar para o problema ainda mais a fundo, ver o que é possível fazer para ver que respostas é que os jovens têm hoje, amanhã e daqui a uns anos. E é possível, em termos muito concretos, nomeadamente no investimento no parque habitacional público e na resolução ainda dos problemas graves que se assistem ao nível do alojamento estudantil. Portanto, isso implica, do lado do mas e do que é que pode ser feito, avançar mais do lado do Governo, mas também com as próprias autarquias relativamente à questão da habitação pública. Achamos que sim. Se puder ser através de uma transferência de competências acompanhadas pelo financiamento próprio, para que se consiga dar uma resposta mais eficaz e mais eficiente, sem dúvida que sim. Agora, não pode ser uma transferência de competências ao nível da habitação, sem que essa transferência de competências seja acompanhada pelo financiamento próprio, para que depois as autarquias não consigam dar resposta eficiente e quase como o Estado Central fique desonerado do problema. Isso não, tem que ser sempre acompanhada pelo financiamento próprio e por umas medidas estratégicas, quer seja ao nível da própria autarquia a assumir por si própria, ou com a assunção e a parceria de terceiros para a resolução do problema. Tem que se pensar do ponto de vista estratégico. Muito bem. João, a sua visão acerca de... Enfim, imagino que vá defender mais as medidas que são avançadas pelo Governo, que vêm em boa hora, imagino. Sim, obrigado pelo convite, cumprimento também o André e eu não tenho dúvidas que a nova estratégia para a habitação apresentada pelo Governo constitui uma alteração de paradigma no que diz respeito à ambição que coloca na estratégia, visto que vínhamos de uma estratégia para a habitação praticamente inexistente e que não se aplicava na prática e que não era concretizada e executada, e por isso esta nova estratégia é bem-vinda, e é bem-vinda sobretudo porque coloca as autarquias como um pilar fundamental na execução desta estratégia, porque são de facto os elementos de proximidade e de identificação de, eventualmente, imóveis devolutos que possam ser utilizados para colocar no mercado, mas também é bem-vinda no sentido em que coloca a juventude como uma prioridade neste país, porque a verdade é que o setor da habitação foi abandonado nos últimos 20 anos e o resultado disso é que não temos oferta de casas, porque no final do dia o problema tem que ver com isto, a lei da oferta e da procura e o facto de não existir oferta, o facto de não existirem casas a ser construídas, dou o exemplo de que no início do século tínhamos mais de 120 mil casas construídas e hoje temos pouco mais de 10 mil casas a ser construídas anualmente. E este é um primeiro problema. Por outro lado, existe também um problema do lado da procura, de dar a oportunidade a um jovem de adquirir a sua casa. E é um problema que resulta, em primeiro lugar, dos baixos salários que um jovem ofere
em Portugal e, por outro lado, os custos para a aquisição da compra da primeira casa ainda são elevados, nomeadamente os custos com impostos do IMT e do Imposto de Selo, mas também os custos inerentes e exigidos por parte de qualquer entidade bancária no que diz respeito à entrada. E, portanto, é um programa, uma estratégia que vem procurar dar resposta a estes problemas, tanto do lado da oferta como do lado da procura. A questão que também se pode colocar é que se estas novas medidas, de alguma forma, revertem medidas do anterior governo, relativamente à questão da habitação, e se, enfim, esta alteração, mais ou menos repentina, vem ou não resolver para já, enfim, o João acabou de referir que sim, mas se vem ou não resolver para já um problema que se arrasta, de facto, há muitos anos. Qual é a sua visão? Sim, a minha visão é que o anterior governo já tinha dado passos importantes ao nível da habitação, no sentido de começar a resolver o problema. E este novo pacote também veio ajudar ainda mais, com medidas muito concretas, quer ao nível da tributação, quer ao nível da garantia pública dada na compra da primeira habitação aos jovens até aos 35 anos, que são muito positivas e que, de certa forma, até já vieram concretizar aquilo que o Conselho Nacional de Juventude já vinha advogando há muito tempo. O que é que nós precisamos de fazer? Era precisamente aquilo que o João estava a dizer, era responder primeiramente do ponto de vista da oferta. Quando nós olhamos para o boletim de maio deste ano do INE, que nos diz que o parque habitacional teve o menor crescimento das últimas décadas e que, ao mesmo tempo, o preço da construção e o preço da aquisição das casas foi aumentando exponencialmente, pelo menos desde 2016, nós temos é que dar respostas urgentes a isto, ao nível da tributação, ao nível da garantia pública e depois ao nível da reforma da Porta 65, que este Governo veio, de certa forma, mudar pequenos aspectos relativamente ao que o anterior Governo tinha feito, são passos positivos na resolução do problema. Não podemos achar que se resolve o problema na sua totalidade. O Governo precisa de refletir mais e de apresentar mais propostas, principalmente ao nível da habitação, e força aqui novamente o ponto, nomeadamente ao nível da resposta ao parque habitacional público. Quando nós olhamos para capitais da Europa, por exemplo, quando Viena, vemos que os números, 23% mais ou menos das famílias vivem em parques habitacionais públicos e que nós não estamos a falar apenas de famílias de classe baixa, mas de família de classe média. Vemos que é uma realidade que resolve o problema ao nível da resposta à habitação. Porquê que, esta pergunta é para ambos, mas porquê que se pode considerar, enfim, estamos neste momento a dirigir-nos a pessoas das mais diversas idades, porquê que deve haver medidas tão específicas para os jovens? Posso responder? Sim, tanto faz. Mas eu tenho a resposta muito rápida, porque nós ainda somos os mais vulneráveis. Quando nós vemos que, apesar de sermos a geração mais bem preparada de sempre, com mais informação, com mais formação, e que vamos ser talvez a geração em que vamos viver com piores capacidade de compra que os nossos pais, que os nossos avós, então somos mais vulneráveis atualmente. Então existe quase uma discriminação positiva, no sentido de haver medidas específicas para nós, jovens, para que, de certa forma, a era da modernidade seja efetivamente para nós, e não que nós vivamos pior que os nossos pais e os nossos avós. João. Eu acho que aqui estamos plenamente de acordo, porque a verdade é que a nossa geração, apesar de ser a geração mais qualificada de sempre, se calhar é a primeira geração em muitos anos que vive pior do que as anteriores gerações. Um jovem português tem hoje uma realidade dramática. 3 em cada 4 jovens recebem menos de 950 euros. 1 em cada 3 decide emigrar à procura de melhores condições de vida. E somos, de facto, a geração de toda a Europa, uma das gerações que mais tarde sai de casa dos pais, rondar os 30 anos. E por isso é fundamental termos políticas direcionadas para a juventude que possibilitem não só aumentar o rendimento disponível das novas gerações, e que este rendimento esteja de acordo com as qualificações que estas gerações hoje têm, mas também que possibilite a emancipação, que possibilita um jovem constituir a sua família, construir o seu projeto de felicidade, ser feliz. Em Portugal, eu não tenho dúvidas que um dos maiores desafios que Portugal tem pela frente é, de facto, a retenção do seu talento, a retenção das novas gerações
em Portugal, porque o Estado, o país, investe na educação dos nossos jovens e por isso também não quer descartar esse talento, essas qualificações, mas hoje, infelizmente, é aquilo que acontece, justamente se não tivermos políticas direcionadas para os jovens. Pelo conhecimento que tem do terreno, em território nacional, é verdade que este tema do acesso à habitação, e a habitação de facto tão cara, e portanto o problema que foi diagnosticado do lado da oferta, ele é mais premente do lado da área metropolitana de Lisboa e do Porto, mas isto é uma realidade sentida pelos jovens praticamente por todo o país, a questão da dificuldade de acesso. Sim, é uma dificuldade sentida por todo o país. E aqui coloca-se uma questão muito importante, que é a coesão territorial. Apesar de acharmos que pode ser um chavão que não se coloca aos jovens, é essencial pensarmos do ponto de vista da coesão territorial também no sentido de garantir as mesmas oportunidades para todos. E, portanto, as dificuldades, infelizmente, ainda se sentem um bocadinho por todo o país. Sim, partilho inteiramente dessa visão, porque, de facto, a realidade de um jovem... aquela realidade que eu descrevi há pouco acaba por ser uma realidade transversal a todo o território nacional. E eu diria até que esta realidade acaba por ser mais grave nos territórios de baixa densidade populacional, porque aí sim está colocada em causa a igualdade de oportunidades em todo o território nacional, porque um jovem que nasce e cresça em Beja ou em Bragança não tem as mesmas oportunidades que um jovem em Lisboa. Agora, de facto, os desafios são evidentemente diferentes. O preço médio de um quarto para alojamento estudantil em Lisboa ou no Porto é naturalmente mais elevado do que noutros locais espalhados pelo país, mas o desafio é o mesmo, até porque a oferta também é diferenciada, né, nos vários territórios. E por isso é que a estratégia para a habitação também procura dar resposta, colocando as autarquias com um papel essencial nesta resposta em todo o país. Isso é fundamental. Agora, por exemplo, há pouco o André abordava a questão do Porta 65, referindo-se com pequenos aspectos, mas foram aspectos verdadeiramente relevantes, as alterações que se fizeram ao Porta 65, que constituíram sobretudo em duas vertentes. Numa primeira vertente, retirar o limite da renda que estava inserido no programa no Porta 65, e na segunda vertente, a inversão da evolução de uma candidatura de um jovem a este programa. Com o anterior governo, um jovem tinha de procurar casa, identificar a casa, e só depois de identificada essa casa para arrendamento é que se poderia candidatar ao Porta 65. Ora, este governo inverteu a ordem do programa, e hoje um jovem pode candidatar-se primeiro ao Porta 65, a sua candidatura é aprovada e depois aí sim o jovem pode identificar a sua casa. E isto facilita muito a vida de um jovem, porque tem que ver com a gestão das expectativas e a gestão das prioridades da vida de um jovem, portanto são aspectos verdadeiramente relevantes. Mas já que está a referir alguns destes aspectos, agora olhando para algumas medidas conjunturais, digamos assim, do pacote do Governo, o tema da garantia pública do Estado, no fundo dar aos jovens maior disponibilidade financeira para o investimento na primeira habitação. Isso será que poderia levar que o proprietário se aproveite e possa aumentar ainda mais os preços? Há esse risco especulativo, é verdade. O que é que nós temos de responder? Não eliminando a medida tal como está, mas se calhar garantir uma maior fiscalização ao nível daquilo que são, sem colocar demasiado a mão no Estado naquilo que é o normal funcionamento do mercado, mas aqui apostar numa fiscalização de modo que não haja uma especulação que contrarie efetivamente a ratio e a boa-fé destas medidas. Qual é a sua opinião? Há evidentemente esse risco. Agora, como disse, qualquer estratégia para a habitação e, sobretudo, para a habitação jovem deve assentar na capacidade de responder a estes dois desafios, do lado da oferta e da procura. E, no que diz respeito à procura,
existe de facto um problema de acesso, de democratizarmos o acesso a uma habitação, a uma casa, e eu entendo que, e essa proposta em particular é particularmente cara à JSD, porque nasceu de facto da nossa reflexão e do nosso trabalho, porque entendemos de facto que qualquer jovem merece ter uma casa para chamar de lar. E hoje, infelizmente, isso não acontece e coloca em causa a liberdade de um jovem de constituir o seu projeto de família, o seu projeto de vida, o seu projeto de felicidade. Nessa proposta em concreto, a verdade é que um jovem, para adquirir a sua primeira casa, tem de dispor para uma casa, imaginemos, de 300 mil euros, cerca de 40 mil euros. Porque qualquer banco exigiria os 10%, portanto estaríamos a falar de 30 mil euros, mais o IMT e o imposto de selo, que alcançaria quase os 10 mil euros e, portanto, estaríamos a falar de 40 mil euros para adquirir a sua própria casa. Ora, qualquer jovem que receba 1.000 euros, imaginemos, não consegue ter uma poupança dessa grandeza. E, portanto, essa proposta nasce sobretudo da intenção da JSD de dar a possibilidade a um jovem que não tenha pais ricos de ter a sua primeira casa, e é por isso que é tão importante no sentido de democratizar este acesso a uma habitação que entendemos que é de facto um direito para um jovem. E gostava de saber também como é que olham para o papel da banca, porque é verdade que há uma garantia pública para o financiamento de habitação e os bancos, pergunto eu, estarão disponíveis para correr riscos de conceder créditos, isto se olharmos para... Entre os jovens que trabalham, cerca de 1/3 tem uma forma de contrato que é precária, que é a termo. Isso é outro dos problemas que se colocam aos jovens, que é a precariedade. Quando há pouco falava que nós somos os mais vulneráveis e daí a necessidade de haver medidas concretas para os jovens, é também por isso, porque nós somos aquela faixa etária em que estamos mais caracterizados à precariedade, estamos mais sujeitos à precariedade laboral e, portanto, sim, há um risco enorme de os próprios bancos também não se quererem associar tantos. Devemos, sim, apelar a uma responsabilidade da banca neste sentido, sim, e não só do Estado entrar como garante. Mas e só queria acrescentar uma coisa. Se estamos a falar de uma compra de primeira habitação por um jovem até aos 35 anos, os critérios até podem ser o mesmo, mas pensando ao nível da tributação, não nos ficarmos apenas pelo IMT e pelo imposto de selo. Pensarmos em sede IRS, o que é possível fazer? E pensarmos nesta dedução em sede IRS, que também achamos que seria positivo no futuro para resolver e mais um obstáculo a ser retirado na compra da primeira habitação. João, além do que acabou de ser dito pelo André, esta questão aqui da banca, como é que vê? Sim, eu acrescentaria que qualquer concessão de crédito hoje de habitação tem um certo risco associado. Por isso é que, quando solicitamos um pedido de crédito para a habitação, existe um conjunto de regras, o banco faz a sua análise, toda a documentação, de todo o estado de quem está a solicitar o crédito e essas regras, essa fiscalização deve continuar a existir. Aquilo que nós pedimos não é que se ignore, por exemplo, a taxa de esforço associada a quem está a pedir e, portanto, isso deve continuar a ser respeitado. Agora, eu acho que esta garantia pública do Estado é mais uma salvaguarda, mais uma segurança para qualquer banco e até porque eu não creio que esta medida tenha sido anunciada e avançada na nova estratégia para a habitação sem haver auscultação por parte do setor bancário. Eu tenho a certeza que foram auscultados e que aferiram a viabilidade dessa medida. Agora, eu acrescentaria ainda ao encontro daquilo que o André referiu do IRS jovem, que me parece também fundamental dar também este passo de aumentar o rendimento disponível de um jovem em Portugal e aí também a JSD tem hoje uma proposta na Assembleia da República que foi acolhida pelo Governo e que tem que ver com o IRS jovem com o limite de 15% e que nós entendemos que é uma proposta fundamental. Curiosamente, há uns largos meses, praticamente logo no início deste projeto, que foi lançado em setembro, esta ideia de haver, de facto, enfim, uma redução significativa do IRS para os mais jovens foi apresentada aqui nesta mesa pelo António Leitão Amaro, portanto, hoje ministro, mas inteiramente de acordo. Agora, a questão aqui é... Alguns especialistas defendem que estas medidas, este conjunto de medidas, portanto, o tema da garantia pública do Estado para contrair o crédito, o tema da isenção de IMT, que foi falado há pouco, poderá gerar um efeito perverso. Porquê? Porque poderia levar
a um aumento da procura e, como não há casas para fazer essa procura, os preços poderiam subir ainda mais. Como é que olham para isso? Por isso é que estas medidas não podem ser lidas sozinhas, ad hoc, elas têm que ser lidas como um bloco. E quando falamos do ponto de vista da resolução da procura, nós também temos que responder do ponto de vista da oferta. Ou seja, nós temos que criar mecanismos para que se construa mais em Portugal, que se construa mais pelos privados e que façam um negócio no âmbito do mercado do imobiliário, mas também que se construa mais no âmbito do parque habitacional público, de forma a que o Estado, ao construir habitação pública, consiga ele próprio controlar aquela que seria o risco associado à especulação imobiliária. E assim conseguiríamos garantir casas para todos, nomeadamente para os jovens. Portanto, todas estas medidas e todas as medidas relacionadas, aquelas que já existem e que poderão existir, das sugestões que já demos aqui nesta mesa, no âmbito da habitação, devem ser lidas e articuladas em conjunto e não apenas serem medidas avulsas, porque se pensássemos só garantia pública na compra da primeira habitação, sem pensar em nenhuma medida do lado da oferta, cairíamos precisamente no risco que o Luís estava a falar. Mas não sei se quer acrescentar relativamente a esta questão do risco. Muito rapidamente, porque é verdade, nós não podemos ter uma estratégia só para o lado da procura, temos de incentivar a oferta e eu creio que a nova estratégia também teve essa preocupação, embora nós saibamos que não se constroem casas do dia para a noite e por isso do lado da oferta talvez se demora algum tempo a atingir os resultados. Ainda assim eu creio que existem propostas positivas. A questão da disponibilização de imóveis públicos para arrendamento e reabilitação, sobretudo a proposta do regime semiautomático de dar a oportunidade às autarquias de identificarem imóveis eventualmente devolutos e se tiverem um projeto para reabilitarem estes imóveis, poderem avançar rapidamente no espaço de 30, 60 dias. O objetivo foi simplificar a construção, a reabilitação para justamente termos mais oferta disponível. Agora, existe, evidentemente, mais que pode ser feito. Eu acho no próximo ano, por exemplo, teremos as eleições autárquicas. Eu acho que um dos temas que faz sentido colocar em cima da mesa e solicitar aos nossos autarcas é justamente a revisão dos planos diretores municipais no sentido de rever os índices de utilização e de ocupação para permitir que se construa mais nos nossos concelhos espalhados por todo o país. E, portanto, há essa estratégia, há essa visão e há esse objetivo, embora do lado da oferta reconheça que seja mais difícil alcançar resultados imediatos. Mas esse tema, enfim, interessantíssimo, porque ele pode alterar o lado da oferta. E o André, apelando não apenas ao seu chapéu de presidente do CNJ, mas também enquanto jurista e especializado em direito público e direito administrativo. Mas esse é um tema que nunca é muito fácil por parte das câmaras municipais, que tem a ver com as revisões dos PDMs, que são submetidos às CCDRs, portanto, às Comissões de Coordenação. Exatamente, e há todo um procedimento muito complexo e muito exigente que é exigido quer do ponto de vista do regime jurídico dos instrumentos de planeamento territorial, quer do próprio regime jurídico da urbanização e edificação, que merece alguma reflexão, e aqui faço um apelo que é essencial avançarmos para a construção de um código de revisão no sentido de codificar toda a legislação ao nível da construção, e achamos que é essencial para facilitar esta mesma resolução do ponto de vista da oferta. Aquilo que o João estava a falar, acho que é benéfico haver uma revisão dos planos diretores municipais no sentido de conseguir abarcar e permitir uma maior oferta, mas que essa, nomeadamente, reconversão de terrenos rústicos para urbanos se faça acompanhar, nomeadamente, pela criação de novas infraestruturas. Não podemos querer, no âmbito das eleições autárquicas, prometer apenas casas para todos, se aqueles mesmos reconversão do rústico para o urbano não é acompanhado por infraestruturas essenciais, como é o saneamento, como é uma manutenção dos transportes. Temos que pensar... e zonas verdes, as autarquias, o Estado Central tem que ter uma visão na sua globalidade e não achar que o problema da habitação apenas se constrói só colocando lá um novo prédio físico ou uma casa. Tem que ter tudo acompanhado. Portanto, esta revisão dos planos também tem que ser acompanhada com esta visão estratégica. Muito rapidamente e em poucos segundos, se fossem neste momento ministros com a pasta da juventude, uma medida que, no âmbito da habitação ou outra, considerem absolutamente prioritário para os jovens.
Eu posso começar e vou-me repetir nas duas. Achamos que é essencial haver uma aposta no parque habitacional público, havendo uma discriminação positiva também para os jovens. E depois, a revisão e a reforma de IRS no sentido de garantir uma dedução na compra na aquisição da primeira habitação, tal como já se faz no arrendamento. Achamos que pode ser uma medida positiva também para desobstruir estas dificuldades que os jovens têm. João. Sim, eu também destacaria duas e uma, estou plenamente de acordo com o André, que é de facto o IRS jovem. É uma grande ambição para a JSD ver aprovada esta alteração, esta redução dos encargos fiscais para um jovem e dar a oportunidade a um jovem ter mais rendimento disponível. Entendemos que é fundamental para a nossa geração se conseguir emancipar. E destacaria uma segunda que tem que ver com a concretização do Plano Nacional para o Alojamento do Ensino Superior, que prevê a construção ou reabilitação de 18 mil novas camas. Este Governo já deu um passo no sentido de disponibilizar já a partir do início do próximo ano letivo 700 camas, mas a necessidade é bastante maior e, portanto, precisamos que este plano seja concretizado no sentido de garantir que qualquer estudante deslocado consegue ter acesso a uma cama para conseguir frequentar o ensino superior, porque entendemos que hoje o maior entrave à frequência no ensino superior é, sem dúvida alguma, o alojamento estudantil ou a falta dele, e por isso são as duas prioridades que gostaria de apresentar. João, muito obrigado. E André, sabem que o tempo voa mesmo, mas foi um gosto debater convosco estes temas e sobretudo, a partilha das vossas ideias de forma tão clara. Muito obrigado. É tudo. Já sabe que pode ver este debate no site amanhã.sapo.pt, também na Euronews, aliás, fica disponível no canal YouTube em português, pode também ouvir em podcast e, como sempre, ler no jornal Portugal Amanhã, que sai à sexta-feira com o Sol. Conto consigo na próxima semana.